paz a todos. Amados, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, fala a preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios. Dei uma resumida aqui para não ficar muito grande. A partir do versículo 7, o apóstolo diz o seguinte: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Aí ele coloca assim, despojei outras igrejas recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Então, em alguns lugares que o apóstolo ia, ele recebia sustento, algo para poder se alimentar. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Então, ele pegava apenas aquilo que era necessário para ele poder se alimentar. Não fui um peso a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo do que eu necessitava. Então aqui o apóstolo não está dizendo que ele pegou além do que ele precisava, tipo, pegava o dinheiro para comprar um carro blindado, um colete à prova de balas, pagar segurança para ele, comprar uma bela mansão nos jardins. Não. Ele pegava apenas aquilo que necessitava para poder sobreviver. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Ele fez tudo para não botar o peso nas pessoas, da obrigação de dar alguma coisa a ele. Aí, pulando para o versículo 13, aí ele fala daqueles que recebem essas ofertas com interesses de prosperarem financeiramente. Aí diz assim, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Quantas pessoas estão no nosso meio fingindo ser cristãos? Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. As pessoas que a gente vê na internet, grandes homens aí da igreja pentecostal, neopentecostal, adventista do sétimo dia, tantos outros pastores que alegam que nós temos obrigação de dizimar, que quem não dizima vai para o inferno. Até na igreja de conhecida minha aqui, o pastor da igreja dessa pessoa que é conhecida minha falou, não, se você não der o dízimo, não precisa nem vir aqui à igreja. Então, são obreiros fraudulentos. Pois tais homens são apóstolos, obreiros, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, fingindo apóstolos de Cristo. Isto não é admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Até aqueles que seguem esses hereges, esses falsos pastores, eles estão seguindo o seu mestre. Aí está assim, portanto não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Aí pulando mais aqui no versículo 26, estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Amados, repetindo para não poder desenhar. Trabalhei arduamente, o apóstolo Paulo era construtor de tendas. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Olha só, frio. O apóstolo Paulo não tinha o famoso que a gente escuta por aí, salário pastoral. Amados, só cai na lábia desses falsos profetas, desses falsos pastores, independente se eles são famosos na internet, se tem anos de evangelho, isso não significa nada. Vocês merecem essas pessoas. Então preste atenção aqui. No versículo 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 16 diz assim, o apóstolo fala, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Então o apóstolo está dizendo aqui que o trabalhador tem direito ao seu sustento.
Mas se ele recebe pelo sustento, ele não tem que se gloriar por isso, porque ele já recebeu por aquilo que ele fez. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, gratuitamente, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, porque eu tenho o direito de receber, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa se eu prego recebendo? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos de pregá-lo. Então, amados, quando a gente prega a palavra do Senhor, temos os direitos de receber por isso? Sim. Se vocês vão viajar, vocês vão receber a passagem, se vocês vão receber alimento, vocês vão receber a acolhida dos irmãos para poder pernoitar. Mas se vocês recebem aquilo além do necessário para ficar rico, ter carro blindado, isso não é evangelho. Tá bom? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.